Oi, tudo bom, gente? Oh, Oi, Beca, tudo bom? tudo bem? Boa Tudo ótimo. noite. Boa noite a todo mundo. A gente está aqui essa noite um pouquinho diferente das outras. Eu vou conduzir as Tá perguntas tudo bem? para a Beca. Tá dando uma Calma, giradinha. calma. Agora Peraí. foi. Acho que você Peraí, tá calma. com algum filtro aí. Ah, Deve agora ser. tá você. Ou não. Ixi, calma, deixa eu tirar aqui o filtro. Peraí. Oi, Ju. Ju acabou de entrar, o pessoal tá entrando aí. Ixi, virou. Gente, calma, eu tô tentando tirar o filtro. Poxa. Então, melhor, né? Agora ficou legal, ficou bom. Bom, Melhor. vamos lá, gente. Boa noite, todo mundo. Excelente quinta-feira para todo mundo. E hoje a gente vai falar aí sobre displasia coxofemoral. Então eu queria que eu sou a Adriana, sou colaboradora da Qualivex, e eu gostaria que eu chamo ela de Beca, mas eu queria que ela se apresentasse para gente. Muito bem, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao convite, a oportunidade, né, de estar aqui apresentando essa live. Estou estreando nesse mundo de live, é minha primeira live, mas é uma honra estar apresentando essa live para vocês sobre um assunto que eu adoro, particularmente, né? A gente sempre tem alguma coisinha que a gente puxa um pouquinho mais, e eu particularmente gosto das afecções articulares e ortopédicas, né? Mas queria, então, agradecer, né, a Ju, a Qualivets, uma honra fazer uma live em casa, né, que a gente Uhum. fala. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Rebeca Penteado, sou médica veterinária. Me formei em 2016 pela Universidade Paulista, a Unip, concluí em julho. No fim, na verdade, no fim da minha formação, eu já encaminhei, eu já fui ali mais para o lado da fisioterapia veterinária. Então, eu comecei a fazer estágio na área um pouquinho tarde, mas acho que para mim é suficiente, no fim ali da faculdade, né? Então, eu entrei ali na Fisiocare, inclusive, fiz Uhum. bastante tempo de estágio lá, um ano e meio, acredito, seguidos de estágio. Também foi minha casa por um tempo, também sou muito grata. E depois eu acabei concluindo o curso pela Fisiocare mesmo, né, de fisiatria veterinária. Depois disso, de 2017, eu comecei os atendimentos particulares, por Uhum. conta, né, a domicílio. Fiz alguns atendimentos também em outras clínicas, né, Uhum. Patas também, que é uma clínica bem bacana. Fiz alguns plantões aleatórios por aí, né, no Vetnasa, em outras clínicas, de clínica mesmo. E no começo do ano, uma outra colaboradora nossa, inclusive fisiatra também, minha amiga do peito, a Karina, me apresentou para a Qualivetes. Então, desde Uhum. o começo do ano, eu atuo na Qualivetes com a parte de fisiatria animal. Eu queria, Opa. na verdade, falar um pouquinho também, para quem não conhece, né? Nem todo mundo conhece a Qualivetes, mas então a nossa casa aqui, a Qualivetes, ela é uma empresa de medicina integrativa, Uhum. né? Então a gente atua na área de fisiatria, de acupuntura, ozônio, fitoterápicos, né? Então nessa medicina alternativa, só Bacana. para vocês conhecerem um pouquinho da Eu queria casa. pegar um ganchinho aí daquilo que você falou, até para a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Os sons são muito parecidos, mas diz para mim, como é que eu diferencio fisiatria de fisioterapia? Então, na verdade, assim, Adri, o que a gente considera hoje um fisioterapeuta? Vou fazer uma relação ali com a fisioterapia humana, né? Uhum. Hoje, um fisioterapeuta é aquele que faz o curso de fisioterapia, que Uhum. se forma fisioterapeuta, mas ele não é médico, Tá. né? Então, ele não pode receitar medicamentos, fazer prescrições, esse tipo de coisa. Ele depende de um médico, Uhum. ali, de um ortopedista, de uma segunda pessoa para estar fazendo isso. Uhum. E nós, fisiatras da fisiatria veterinária, por exemplo, nós somos médicos veterinários, a gente
faz a formação de veterinário 5 anos e Tá. depois faz uma pós ou uma especialização, um curso na área. Então, nós Uhum. somos médicos fisioterapeutas. Entendi. Então a gente tem autonomia nesse sentido. Isso dá Isso, autonomia para a gente prescrever, solicitar exames, coisas desse tipo, quando é necessário. isso. Sim, Ba- contudo, ainda assim, a gente, ainda mais trabalhando na Qualivets, a gente não trabalha, né, ali com a alopatia, a gente trabalha mais com homeopatia, fitoterápicos, a gente preza por esse caminho melhor, né, que a gente acredita ser melhor, na verdade, ali para o mecanismo do animal. Mas sim, podemos prescrever, enfim, inflamatórios, antibióticos, dentre outras coisas. Tem que ficar Beleza. cientes. Então vamos falar sobre o assunto de hoje. Me conta um Vamos. pouquinho. O que é a tal da displasia coxofemoral? Vamos lá. Então, na verdade, a displasia coxofemoral ela é uma doença articular degenerativa, tá? Uhum, De caráter hereditário, porém não congênito. O que eu quero uhum, dizer com isso? Na verdade, o animal, ele carrega ali o gene, ele tem a hereditabilidade, opa, carrega a herança genética ali, né, dos pais, uhum, mas não nasce com displasia ali, com o que seria a displasia que eu vou explicar agora para vocês, seria a má formação ali da articulação que a gente tem do coxal, né? uhum. Então, a má articulação é a má coabitação da cabeça do fêmur com o acetábulo, tá? Então, a formação nessa articulação que causa a É um má... problema de encaixe? O Sim, seria encaixe não causa fica uma... legal? Sim, não fica legal, na Uhum. verdade. É bem isso mesmo que você falou. Tá. E aí, assim, como é que a gente. O que que você falou a respeito de ser algo degenerativo? E o que que causa, na verdade, a displasia? Então, hoje a gente tem, na verdade, a gente fala que a displasia, ela é de fator ela é multifatorial, tá? Uhum, Então, apesar dessa de carregar essa herança genética, de carregar essa predisposição de desenvolver a displasia, a uhum, gente tem diversos fatores ali que influenciam no processo, no desenvolvimento da afecção. Né? Então, por tá. exemplo, fatores nutricionais, fatores externos, né? Principalmente ali a questão de piso liso, escadas, excesso de exercício, obesidade também acaba Uhum, sendo um problema bem sério. E também a gente tem ali a predisposição racial. Né? Então, hoje a gente sabe que existem algumas raças que já são predispostas no desenvolvimento da displasia, como no uhum. caso dos Goldens, Labradores, Pastores Alemães. A gente consegue ver mais, consegue ver não, mas a gente tem uma incidência um pouquinho maior dessa doença, tá? Então, na verdade, essas raças que têm predisposição, elas têm o gene. E essas causas multifatoriais, elas é como se elas acionassem esses genes e Elas aí agravam. existe a manifestação do problema displasia coxofemoral. Na verdade, assim, com o crescimento do animal, na verdade, o que eu falei, é uma má formação da articulação. Então, conforme esse animal Uhum, vai crescendo, nasce, mas ele vai desenvolvendo ali a má formação. E uhum, aí começa o progresso da coisa. Quando você não presta atenção, né, nessas questões do fisilismo, do exercício, da obesidade, isso que acaba agravando ali a situação do animal, né? certo, tá. E como é que eu percebo? Quais são os sinais, os sintomas que podem ligar botar uma pulga atrás da minha orelha e me fazer pensar, ó, eu tenho que investigar. Esse Uhum. animal pode ter uma displasia coxofemoral. Tá. Então, assim, na verdade, tem a questão da idade, né? Alguns cães começam a manifestar sinais clínicos entre 5 e 6 meses, e outros Uhum, não, começam um pouquinho mais tarde, né? Ali nos 4, 5 anos. Nem todos os animais manifestam sinais clínicos na mesma fase, né? Na mesma faixa uhum, etária. Mas os sinais clínicos mais comuns que pelo menos eu observo, assim, na rotina mesmo, seria a claudicação. Então, seria o uhum, animal mancar.
Uhum. né? Então, ele arranca, ele tem aquele andar que a gente fala que é o rebolado, né? Uhum. Vê o labrador na rua rebolando, né? Ali os membros posteriores. Também apresenta uma sensibilidade ali, né? A palpação, né? Na região. Uma Dolorosa. dificuldade, sim, Tá. dolorosa. Uma dificuldade, muitas vezes até para fazer as necessidades, às vezes fazer um xixi, né? Que ele normal tem que sustentar nos membros posteriores. Ele começa a escorregar. Tem algumas Uhum. coisas assim que são mais evidentes. E quando a gente olha também, a gente tocou, né, um papinho mais cedo e ali a gente estava comentando disso, até inclusive dos pastores alemães, né? Uhum. Hoje é um pouquinho difícil, eu não tenho visto muitos pastores na rua, mas é uma época que tinha bastante pastor, né? E a gente brincava que eles tinham a traseira rebaixada, né? Aquela, aquela. Isso, é. Uhum. Então, também é uma característica ali que indica, né, um indicativo de displasia. Nem sempre também é. Não é Uhum. um sinal clínico que necessariamente é displasia. Existem outras doenças que também têm os mesmos sinais clínicos. Sim. E aí, nesse caso, como é que a gente diagnostica mesmo? Quais são os métodos para a gente poder filtrar isso e poder separar o joio do trigo? Tá. Se é É, realmente displasia coxofemoral. uhum. Primeiramente, assim, o mais comum, o que acontece na rotina hoje do fisiatra, é o encaminhamento. Então, eles Uhum. vêm encaminhados de um ortopedista, ou se for uma afecção neurológica, claro, de um neurologista. Mas hoje os fisiatras têm condições também de diagnosticar uma afecção. Então, nem sempre precisa vir encaminhado de algum lugar. Uhum. Mas a gente, primeiramente, claro, eu acho que a clínica, é aquela frase, né? A clínica é soberana. É soberano. Então, tem muito veterinário que é apaixonado por exames, né, radiológicos, enfim, fica dependendo disso. E não é assim, né? A gente sabe que primeiro a gente escuta, faz uma anamnese ali, né? Entende, ouve os sinais clínicos que o doutor está contando, observa se é animal deambulando, né? Apalpa aquela articulação Uhum. e faz ali a abdução e adução, que é o fechar e abrir, para quem não Uhum. sabe, de rotação. São os movimentos ali que essa articulação do colchão permite ser feita. E que E tipo de alteração que você vai perceber ao fazer esses movimentos? tá. Então, quando a gente faz esses movimentos, a gente tem um padrão, na verdade, tá? Eu não vou entrar Uhum. em detalhes, mas a gente tem um padrão de amplitude de movimento, de níveis de adução e abdução, e Uhum. isso é descrito assim, de acordo com cada raça. Né? Cada Uhum. raça tem um padrão ali de limite, né, de amplitude de movimento. Então, quando a gente vê que essa amplitude está diminuída, a gente faz essa adução, essa abdução, rotação, e essa articulação crepita, né? Quando a gente palpa ali, aquele animal reclama, ou ele dá algum indício que está doendo, que está reclamando, e junto com os sinais clínicos, a história que o tutor conta para a gente consegue ter uma noção, como eu disse, do que está acontecendo, mas é o mais indicado mesmo hoje pedir um raio-x, tá? Adução e abdução É. é o movimento que a gente faz de abrir e fechar uma articulação, né? Então, abrir o braço, fechar. E a adução e a abdução, nas palavras mais São simples, técnicas, né? né? Uhum. Mas hoje, na verdade, eu acho que o exame de eleição para a gente detectar uma displasia realmente é o raio-x, Tá. tá? A Ju está perguntando, é igual da academia? A É, adução e a abdução? é, é sim, Legal. Ju. Beleza. Então, a gente pede um raio-x e junta toda essa história clínica que o tutor conta pra gente com o ambiente que ele vive e a gente consegue fechar um diagnóstico. Legal. Esse raio-x é um raio-x simples, normalmente ele é tirado de lado, ele é tirado, por exemplo, e tem alguma projeção. A projeção é a forma que a gente vai enxergar, tá? Normalmente, a projeção vem Aquela uma articulação, aquele osso em si. Como é que é feito esse raio-x? Você sabe me dizer se ele tem alguma forma específica para ser feito, que seja melhor para a normalmente, gente diagnosticar e ver essa articulação? normalmente é uma projeção ali. Raio-x tem aquela coisa, né? Sempre são duas projeções que se pedem. No Então, mínimo. a gente nunca sabe o que está sendo exposto ali do outro lado, o que está sendo sobreposto, então a gente acaba pedindo sempre duas projeções. Sim.
Mas então, normalmente lateral, uma vez no dorsal, que Uhum. a gente, esse animal, a gente faz uma força, como se fosse uma força, eu diria. Eu estou tentando achar aqui a palavra, não estou conseguindo, mas uma pressão, na verdade, nessa articulação, a gente força ela, normalmente sedado, tá, o animal, porque ele precisa estar relaxado para fazer esse exame. E alguns lugares não cedam, e aí o exame não fica muito bom, fica meio torto. Uhum. Às vezes é com esforço, né? Que eles dizem que é para você Isso, posicionar adequadamente. isso. Então é nessa projeção que como se a gente visse ali da barriga para trás, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem Beleza. uma visão ali da articulação, né, da cabeça do fêmur, como que ela está coaptada nesse acetábulo. Bacana. Legal. E aí me conta, tem cura? Não tem cura. Eu vou só pegar esse último gancho só para a gente não ir lá na frente e voltar sobre as alterações que a gente encontra nesses raios-x, né? Ok. Então, quando a gente olha um raio-x com um cachorro que tem displasia coxofemoral, ah, dependendo do grau que tem, porque as coisas tem graus, né? Leve, moderado e severo, Uhum. mas normalmente, no geral, o que, que a gente observa nesse raio-x? A gente observa proliferações osteofíticas, que seriam ah, áreas do raio-x que ficam mais radiopacas, ali, Uhum. radiopacas, elas ficam mais brancas no Uhum. raio-x. Sim. Então, sempre ali na cabeça de fêmur, ali na fossa mesmo do acetábulo. Uhum. A gente tem uma deformação da cabeça desse fêmur. Então, vamos imaginar que ela seja assim, ela é bem redondinha, tá? Então, é Uhum. essa noção que a gente tem de acetábulo e cabeça de fêmur. E Isso. aí a gente tem uma deformação dessa cabeça, assim, às vezes assim. Uhum. Afinamento do colo, que é o que precede aqui a cabeça do fêmur, para Uhum. ficar interligando, e o próprio arrasamento desse acetábulo. Então, a articulação ela é normal, ela é assim, e esse acetábulo arrasa a fossa, Ele que fica é o que rasinho. causa Ele não isso, que fica tão causa curvinho e encaixadinho, né? isso. Exatamente. E é isso que a gente consegue ver ali no E a gente raio-x. consegue medir, inclusive, a distância que a gente tem, né? Entre o acetábulo e o fêmur também. Você vai vendo se existe alguma irregularidade entre o acetábulo, a cabeça do fêmur. Isso também Fica bem denota que isso. tem, às vezes, até um processo degenerativo um pouquinho mais grave, se tem uma artrose, alguma coisa assim, que já está comprometendo mais, né, Beca? Sim, e isso assim, não tem algo que eu posso te falar, olha, cães mais velhos têm um raio-x mais feio, né? Tem Uhum. mais alterações. Não, não tem. Isso vai Mas muito, ela, mas ela é uma doença progressiva. sim, progressiva, mas a gente consegue controlar. Você Sim, perguntou, né, a próxima pergunta que você ia fazer era se tem cura. sim. Não, a displasia não tem cura. Não tem Ela é nada que controlável. não existe uma cirurgia plástica que a gente consiga fazer ali para deixar ela na sua funcionalidade normal, que deveria ser. Uhum, Então, o que a gente faz, na verdade, é um controle, é uma tá. manutenção para a gente estacionar, para a gente impedir que isso progrida de uma forma acelerada, tá? De Uhum, repente, tá? Então, ela tá. não tem. Então, nesse controle, a gente tem tratamentos. Sim. Quais são Aí eles? uma pergunta que muita gente faz, na verdade, antes do tratamento, tá, não tem cura, e como é que eu posso prevenir? Né? Como Ah, é que eu sim. posso, né? Então, Existe assim, prevenção para isso? existe prevenção. Na verdade, se você tem um cãozinho ali diagnosticado com displasia, ou tem alguma dúvida se tem mesmo, né, até comprovar, não procrie, né, Uhum, não crias desse animal, por causa da herança genética que ele traz. Por isso que muitos canis hoje emitem certificado, né, acho não, é uma obrigação dos canis emitir um uhum, certificado de displasia, que aquele animal está saudável e não tem displasia constitucional. Então, uhum, a gente previne desta forma, evitando que a doença se dissemine. uhum. E aí, prevenção, na verdade, é o controle, né? Como eu te falei, é tomar os cuidados em casa, a gente fala um pouquinho mais pra frente disso. Tá legal. E aí, os tratamentos, então, a partir do momento que a gente não consegue controlar, já está instalado.
Ou se você, aí você me diz, você prefere falar primeiro do que a gente pode fazer para evitar, ou você quer falar do tratamento? Acho que a ordem dos fatores não altera o resultado nesse caso. A gente vai falar tudo. Mas, assim, sobre os tratamentos, né? Vamos falar um pouquinho de. Eu acho que as orientações também entram nessa parte de tratamento. Ela é muito importante, inclusive. Uhum, A gente sofre muito quando a gente pede para. Dar orientações para os tutores, a gente pede para que seja feita alguma coisa e eles não fazem. E aí uhum, depois vem no consultório e fala, olha, o Billy não está melhorando. E aí você fala, fulana, mas você fez o que eu pedi? Ah, não. Então é uma parte, acho que a orientação também faz parte do tratamento. uhum. E pelo que a gente conversa, são atitudes relativamente simples. Sim, Hoje a gente tem os pisos frios, esses pisos de madeira, eles costumam ser bastante escorregadios. E aí sim. você percebe que até a pisada dos cães é, acaba sendo alterada, às vezes eles escorregam, eles abrem mais, ficam com uma base um pouquinho mais ampla, né? Uma pisada um pouco mais espaçada. E isso faz com que, ao invés deles estarem mais alinhados, eles abram um pouquinho a pata. E, obviamente, isso vai contribuir lá em cima na articulação. O que a gente Sim. pode fazer para ajudar esse cãozinho nesse ambiente? Tá. Acho que primordialmente a gente tem que criar consciência. Acho que é a Uhum, parte mais importante. O tutor precisa criar consciência, porque se ele não seguir as orientações, as consequências são graves. uhum, Então, a gente tem aquele tutor que a gente pede, fulano, não deixa o totó subir no sofá. Né? E aí ele fica com essa coisa de, ai, coitado, tô assistindo TV, ele quer tanto ficar do meu lado, né? uhum. E aí acaba Então, prejudicando. Mas como orientações de casa que a gente tem, eu recomendo bastante hoje em dia é o uso de passadeiras. Então, aquela uhum, passadeira simples que a gente tem, que a gente vê de cozinha. tá. A gente tem hoje no mercado também botinhas antiderrapantes, então botinhas emborrachadas, tem diversos tamanhos, diversas marcas, diversos preços. Uhum, E para cães até mais ou menos 10 quilos, também no mercado a gente tem um sprayzinho, uma pomadinha chamada Pet Blue, né? uhum. Uma almofadinha que a gente passa ali no postinho, na almofadinha do animal, e ela cria esse efeito de antiderrapante. E evita que o animalzinho fique derrapando. Aí ele acaba tendo um pouco mais de atrito com o chão e a postura dele fica um pouco melhor e fica menos escorregadia, né? Isso. Auxilia bastante a gente nesse sentido. Outra Bacana. coisa também que eu acabo indicando para os tutores, principalmente os animais que estão com uma displasia um pouquinho mais avançada, a gente tem no mercado hoje algumas guias de sustentação, né? Que auxiliam esse animal a andar, por exemplo, numa caminhada na rua, alguma coisa nesse sentido. Porque eles, muitas vezes, dependendo do grau de displasia, eles caem, eles se Uhum, desequilibram. Isso acaba piorando cada vez mais, não só o coxal em si, ali a região da displasia, mas todo o resto também é afetado. Coluna, membros anteriores. Então, eu acabo indicando essa guia, é bem bacana, ela pega todo ali o ventre do animal e o dorso, e tem duas alcinhas que ajudam, você segura e auxilia ele para ele não cair. uhum, Quando, não é, o custo-benefício, assim, o valor é um pouquinho salgadinho, mas eu acho que acaba sendo muito válido quem opta por essa via, mas tem muita uhum. gente que não tem noção, ou então não acha, também não é uma coisa muito fácil de achar, tem medidas, enfim. O que a gente acaba indicando? Até mesmo o uso de toalha, Uhum, tá? Então, tipo, a gente fala para pôr ali a toalha, um apoio para esse animalzinho não cair na rua, para auxiliar ele a andar. sim. E você falou a respeito dessa questão, por exemplo, do subir e o descer o sofá. É muito comum, né? A gente vê isso muitas vezes até o tutor não quer que o animal suba, mas ele pisca o olho quando ele olha o totó tá ali do lado, né? Porque ele quer assistir Sim, novela junto, não tem jeito. sim, sim. E você acha legal, por exemplo, as rampas, as escadinhas? O que você tem a dizer sobre isso? Facilita, melhora? Acho muito bacana, por sinal, as escadinhas, tanto escadinhas quanto rampa, mas depende, requer paciência.
Tá. né? Ali do tutor para orientar esse animalzinho a subir. Porque já vi muito também gente que compra e fala, olha, o tutor não sobe, ele só pula. E aí também requer um pouquinho de paciência sua ali para ensinar e tudo mais. Uhum. Hoje a gente atende uma cachorrinha, né, a Pedrita, Uhum. e ela tem tinha, né, esse pequeno problema de subir no sofá e descer do sofá, os tutores, né, estão sempre ali fora, às vezes não tem muita gente para olhar, e o que eles fizeram? Eles trocaram esse sofá e colocaram poltroninhas baixinhas. É uma gracinha. É muito Uma graça. legal. É apaixonante. Um monte de Né? poltroninha que é pros filhos Tudo de quatro patas deles. Tudo depende da disponibilidade que a pessoa Claro. tem, que está Uhum. disposta a fazer, né? Porque a gente tem Uhum. gente que a gente pede para pôr passadeira e a pessoa fala, mas eu não vou alterar a estética da minha casa. Então, tudo depende muito disso. A gente tem também a Claro. Glória da Fabi, né? Que é uma idosinha cheia de perfecções aí articulares, é uma idosa de 19 anos, gente. A Glória é meio paixãozinha também. É. Vi simplesmente dispensou a cama dela. Ela não tem cama, ela dorme num colchão, no chão, porque ela sabe que a Glória vai se machucar. Uhum. É verdade. Dentro da disponibilidade que a gente tem do tutor, a gente pode fazer milhões de coisas. Uhum. Aí é É, da gente ter... eu acho isso bacana a gente ressaltar, porque manejo também é uma forma de tratamento, né? A Claro, gente orientar esse manejo, muitas vezes, para que ele seja melhor feito, né, com aquele cãozinho, é muito bacana, porque vai dar muito mais bem-estar, muito mais qualidade de vida para ele, com né? certeza. Ah, e a propósito, eu tô falando de cãozinho, cãozinho, cãozinho. E os gatos, eles podem ter displasia coxofemoral? Sim, os gatos podem ter displasia coxofemoral. A gente fala de casuística, né? Como eu falei de Golden, de labradores, que são a casuística mais alta, mas sim, gatos podem ter displasia. A Uhum. questão geral é que os gatos são um caso à parte, né? Eu tenho duas aqui, elas são um caso à parte. Quem tem gato sabe. Sempre. Eles não manifestam sintomas muito fácil. Às vezes eles mudam o hábito, né, alimentar, o hábito ali de necessidades fisiológicas, mas que também pode ser um indicativo para qualquer doença. Qualquer Uhum. coisa que eles têm, eles mudam da mesma forma esse tipo de hábito. Uhum. O bacana é que Mas os tutores dos gatos têm um feeling, uma coisa fantástica, normalmente, que é assim, meu gato deu 3 suspiros ao invés de 2, tem algo estranho com ele. Isso é maravilhoso, adoro os tutores né, de gato, porque eles são bem fez xixi, atentos mesmo e sacam logo que tem algo de estranho e vão investigar. fez xixi fora da caixinha, é um clássico, né, É o também. clássico, realmente, eles são totalmente diferentes. Eles são. E além, Mas então, Mas eles também possuem esse embolado clássico. Eles uhum. evitam subir nos locais altos que eles estão habituados a subir. Então, tem algumas coisas que a gente consegue observar. Tanto Existe gatos, predileção de raça também, por exemplo, o Maine Coon, os grandões, os gigantões? Persa, Himalaia e Maine Coon. São as Tá. 3 raças mais predispostas ali à displasia, em literatura. Cães pequenos também, tá? A gente não chegou a falar, falei dos grandes, mas eu queria, inclusive, falar dela, porque eu acho que foi um dos motivos que eu tô aqui, né, onde eu cheguei. A gente tem que sempre agradecer, né, os parceiros do TCC. Meu Uhum. TCC foi exatamente sobre fisioterapia em cães com displasia coxofemoral. Eu concluí ele fazendo estágio ainda na Fisiocap, e a gente tratava de uma cachorrinha chamada Rantara. Rantara era um Lhasa Apso, Uhum. né? E ela tinha displasia coxofemoral. Então, sim, cães pequenos podem ter, gatos podem ter. A casuística é um pouquinho menor, mas sim, todos podem ter, tá? Uhum. Legal. Com relação aos tratamentos, acho que a gente tem basicamente dois: os conservativos e os cirúrgicos. Sim, E aí diferencia para mim aí que você vê dos tratamentos. tá. Para mim, eu sou meio suspeita, né? Sou fisiatra, então a gente sempre defende a nossa bandeirinha. Para mim, qual que é o objetivo da fisioterapia? Quando eu faço, quando eu trato, quando eu faço as coisas assim, a gente
evitar realmente que seja necessário um procedimento cirúrgico. Tá? Não é a questão de indicar para um ortopedista, quero deixar isso bem claro também. Não é porque eu não quero indicar para um ortopedista, que eu não quero, né, entrar. A gente não existe vilões e mocinhos nesse caso, né, ali de ortopedistas e fisiatras. Mas eu acho que os ortopedistas também devem pensar igual, de repente, quanto menos traumatizante, quanto menos trauma, quanto menos invasivo a gente fizer Claro. alguma coisa naquele animal, é sempre o ideal para o bem-estar dele. Então, evitar que ele entre no procedimento cirúrgico é o ideal. Tá? Até por questões multifatoriais ali de clínica médica mesmo, situações às vezes de clínica médica daquele cachorro, tem diversos fatores que talvez seria o ideal evitar um procedimento cirúrgico. Mas existem situações que realmente são bastante impactantes para o animal e que realmente levam a decisão do ortopedista e do tutor. Sim, Eles acabam optando pela cirurgia. E que costumo falar normalmente, que a gente está sempre trabalhando, inclusive, bom, você está na fase, você sabe que esse método que a gente faz, a gente sempre entra num consenso. Então, Claro. quando eu faço a avaliação ali do animalzinho, assim, a gente sempre pede, né? Mesmo sendo da palha ou mesmo particular, a gente pede o contato ali do clínico daquele animal, do ortopedista, do neurologista, de todos os contatos que esse animalzinho tem. Porque nenhuma decisão é tomada sozinha, né? E o final, com certeza, é sempre do tutor. Sim. Então, né, por mais que eu fale, olha, fulana, eu acho que a gente consegue tratar com físio, né, tudo mais, e aí cria esse embate, sempre quem decide, no final, acaba sendo o tutor. Sim, claro. No caso de indicação cirúrgica, quais seriam as técnicas? Então, hoje que eu vou falar um pouquinho das que são mais utilizadas, existem diversas técnicas, mas as que são mais utilizadas hoje, acredito que seja colocefalectomia. Colocefalectomia, gente, é bem complicado mesmo. Bom, mas colo, porque a gente tem, como eu falei para vocês, ali a cabeça e o colo do fêmur, tá? Então, eles seccionam essa cabeça do fêmur, eles tiram a cabeça do fêmur, tá? E aí evita que essa articulação fique em atrito. E É causando retirada dor e todo o processo Isso, degenerativo persista. isso. Então, eles cortam esse atrito que fica ali naquela articulação. Tá? Ai, meu Deus, mas o cachorro vai ficar sem cabeça de fêmur? Vai ficar sem cabeça de fêmur, vai viver muito bem, obrigada. E aí entramos com a fisioterapia, onde a gente Exatamente. entra com o intuito ali de fortalecer aquela musculatura que sustenta ali os membros posteriores daquele animal, para que ele não sinta dor e consiga deambular melhor, andar melhor, ter uma qualidade de vida bacana. Então, essa é a colocefalectomia. A gente tem também hoje, vou falar da outra, ela não tenho visto tanto, tá? Na verdade, eu vi 2 casos enquanto eu estava fazendo estágio, eram 2 Goldens. Eu tô tentando lembrar o nome dele, que era tão bonitinho. Mas uma hora eu lembro, falo para vocês. Mas era um Golden, ele era um Golden novo, até, eu acredito que ele tinha Faruque. O Faruque era um Golden de 3 a 4 anos, tá? E a técnica que foi utilizada ali para controlar essa displasia, para levar a qualidade de vida para ele, foi a técnica de prótese, tá? Então, eles retiram ali também a cabeça, o colo do fêmur e substituem aquilo por uma prótese. Tá? Muitas vezes de titânio, tem diversos materiais. Eu acredito, né, que eu não sou ortopedista, sou fisiatra, mas eu acredito que, pela minha experiência, pelo que eu vi, tem bastante rejeição da prótese, né? Então, além de ter um custo elevado ali do material, aquela prótese mais pra frente tem que se mexer de novo, tem que ser trocada. Então, eu acredito que hoje não seja técnica de eleição. Tá? E esses 2 Goldens que eu falei, inclusive, eles tiveram que retirar a prótese e passar a fazer um tratamento mais conservativo. Tá. E a outra que eu vou comentar é a denervação. Tá? Então, é a denervação capsular que a gente fala. O que acontece? Eles fazem uma raspagem ali no acetábulo dos nervos, que são responsáveis ali pelas fibras sensitivas à dor. Tá. Então, eles retiram essa sensibilidade dolorosa e o animal vive sem dor.
E aí vem a parte, de novo, ali da fisioterapia, para fortalecer aquela musculatura. E a gente vê Bacana. muito isso, eu comentei com você mais cedo, inclusive, os tutores confundem animais gordos e animais fortes, né? Exatamente. Uhum, Então a gente vê ali animais com sobrepeso uhum. e a gente olha eles, né, divisão ali caldo-rostral, a musculatura deles é diminuída, eles não têm musculatura nem É. superior, né? E aí, para suportar todo aquele cachorrão, muitas vezes, aí entra a físio para a gente fortalecer essa musculatura, né? Que é muito bacana. Exatamente. E aí eu acho que assim, tanto conservativo, quanto pré-cirúrgico, quanto pós-cirúrgico, a gente está lá. Em todas essas situações, contribuindo na, na, na melhoria da qualidade de vida dele, né? E aí eu queria que você me dissesse um pouquinho o que a gente pode fazer, em quais situações encaixa o quê, por exemplo, num pré-cirúrgico, ou num conservativo, ou num pós-cirúrgico, tal técnica ou tal aparelho, dá uma pincelada aí, fala, por favor, das técnicas que eu vejo vocês fazendo aí com tanto carinho. Legal. Acho que primeiro, assim, o que a gente tem que destacar são os objetivos que a gente tem quando a gente entra com qualquer técnica ali. Então, a gente Uhum, tem alguns objetivos quando a gente fala ali de displasia. Então, uhum, primeiro, a gente tem o objetivo de analgesia, tá? Daquele animal. A gente tem o objetivo de ganho de massa muscular, óbvio. A gente tem também o objetivo de uma descarga correta de peso corporal daquele animal. Por dor, enfim, por perda de massa muscular, ele acaba fazendo essa descarga de peso de uma forma incorreta. uhum, E a gente visa também o fator nutricional, o controle de peso, principalmente. Então, a gente junta uhum, essas coisas e traça um plano ali para aquele animalzinho, tá? Então, hoje, o que a gente trabalha para a displasia? Apesar de ser fisiatra, eu acredito bastante na acupuntura. Tá? Então, eu indico, sim, a acupuntura para efeitos básicos, principalmente para controle de dor, né? uhum. A tonificação, enfim, tem diversas coisas que os acupunturistas podem falar melhor, mas que eu vejo bastante resultado. Inclusive o ozônio também, né? A gente tem bastante resultado dentro da empresa com cães plásticos que Sim. fazem ozônio de aplicação e tem um resultado bem legal. Mas dentro da fisiatria, né, falando da fisiatria mesmo, a gente tem algumas modalidades ali que a gente está mais habituado a utilizar, Uhum, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma para a gente ter uma noção. A gente tem a hidroesteira, para quem uhum, não conhece, nunca viu uma hidroesteira, ela é nada mais do que uma esteira mesmo, comum, imaginem uma esteira, e ela é submersa, então ela fica num tanque, tá? Com água ali, a gente consegue controlar a temperatura daquela água, consegue controlar a profundidade, tá? Que a gente abaixa o finalzinho ali da esteira, e a inclinação e velocidade. Então a gente junta todos esses fatores, vê o grau de displasia que aquele animal tá, necessidade, idade, né, comorbidades que aquele animal tem também, a gente leva tudo em consideração e usa a hidristeira. Quando a gente coloca esse animalzinho na hidristeira, a gente tira toda a carga, né, ali corpórea, todo o peso daquele animal, todo o atrito que ele tem se ele fizesse uma caminhada no solo, uhum. tá? É como a Então, gente brincar na piscina e pegar uma pessoa muito maior do que a gente e suspender ela. A gente percebe que ela fica mais leve, né? Porque claro, a tudo água que ajuda a gente a e levantar. Isso acaba pessoas acontecendo na hidroesteira também, facilitando essa questão da sustentação do peso, né, Beca? claro, pessoas idosas ali, né? Você vê que fazem hidroginástica, exatamente. Uhum, Porque realmente você evita o atrito ali das articulações, tá? Então, uhum. a hidroesteira ela vai tirar o peso, toda essa carga que o animal tem, Sim, e vai criar também uma barreira, né, na água. Quem já fez exatamente. exercício de hidroginástica, por exemplo, viu que não é fácil. Uhum, A gente consegue ali aumentar essa massa muscular daquele animal, controlar o peso também uhum. desse animalzinho, se ele tiver sobrepeso, é um equipamento bem bacana, tá? Legal. O que mais que a gente tem hoje, pensando na fisioterapia? A gente tem a cinesioterapia, tá? A cinesioterapia nada mais é do que os exercícios propriamente ditos. Uhum, Então,
As pessoas acham que fisioterapia é exercício, né? A gente discute bastante isso, Uhum. mas não é só exercícios, tá? É exercício para o fisiatra, né? Que carrega a bola de um lado, o É, cone do gente, outro. depois dá uma olhadinha lá no Instagram da Qualivex, a gente fez um vídeo do que a gente carrega na mala da Qualivex. Pois é. Só que não vai pro caso. A gente faz exercício também. É verdade, é uma mala bem completa. Mas é Mas, legal. E aí, o que que você usa na cinésio? O que que é bacana para displasia coxofemoral? legal. O que a gente trabalha hoje na cinesioterapia? Vou falar um pouquinho, na verdade, das coisas que eu estou mais habituada a usar, Uhum. tá? Para a gente entender. Então, a cinesioterapia hoje eu trabalho com cones e barras. Então, são cones que têm furos, né? São perfurados e a gente transpassa aquilo com uma barra. E esse animal, ele vai passando os obstáculos. O Você que a faz gente tem? barreirazinhas, assim, uma na sequência Isso, da outra e eles vão isso. Eles não vão, na transpondo. verdade, eles não, Não na verdade, eles pulam, eles andam. inicialmente eles pulam, eles têm medo do cone, é uma loucura, tá? Mas o ideal é que esse animal, ele faça a passada ali das Uhum. patas de uma forma calma, de uma forma tranquila, um caminhar. Então, Uhum. o que é ideal, observe ele passando todos os membros de uma forma correta, tá? Para a gente melhorar essa deambulação. E o que a gente quer também? Além dessa reeducação do andar do animal, Uhum. a gente procura também um aumento da amplitude de movimento, né? Então, uma forma correta Amplitude no sentido de suspender adequadamente, de recolocar a pata no se reposicionar solo correto. e fazer a movimentação, né? Exatamente. Dentro ainda dos cones e barras, a gente consegue fazer o carrossel. Para quem não Uhum. sabe, o carrossel, a gente pega um cone e dentro desses furos a gente faz como se fosse uma cruz. E aí a gente roda com esse animal e a gente consegue fazer com que ele Uhum. melhore a passada e ao mesmo tempo, dependendo do lado que a gente roda, ele descarrega o peso. Tá? Uhum. Ainda dentro dessa modalidade, a gente tem o slalom, a gente vê bastante em agility. É muito É. semelhante ao agility, na verdade, os exercícios. Uhum. Vocês Só que é um podem. agility mais light, né? Isso, É num outro é ritmo. o leite do agility, Uhum. tá? Então a gente posiciona os cones de uma forma retilínea, então um na frente do outro, Uhum. e a gente vai fazer um zigue-zague com ele. Quando a gente faz esse zigue-zague, cada vez que a gente vai para um lado, ele descarrega o E peso em vai. um dos membros posteriores, Uhum. pesado, tá? E aí a gente consegue fazer com que ele descarregue de uma forma Uma correta, ou a coisa gente... que eu acabei não te perguntando, mas normalmente a displasia coxofemoral, ela é bilateral ou ela é unilateral? pode ser Ou, unilateral, ou ela é pode. bilateral, mas, por exemplo, uma primeiro ela é acometida porque e aí a outra, por consequência, também corre o risco. Tá. Na verdade, assim, a casuística é bilateral, tá? Tá. Mas nada impede que seja unilateral. E Uhum. nem sempre elas estão no mesmo grau. Assim, é muito difícil você ver a articulação, você olhar as duas assim, sempre, quase sempre uma Uma é tá mais pior. afetada que a Uhum. outra, Ainda tá? bem, só que a outra sofre. A outra só. Não tem jeito. Porque mesmo que eu não tenha uma displasia na outra, ele vai descarregar o peso, ele vai sobrecarregar os membros anteriores, porque tá doendo lá os membros posteriores e os pélvicos, e ele vai realmente sentir E doer e uma hora, na verdade, vai acarretar a vai outra, tá? acarretar, né? É o caminho, né? Sim, sim, é o caminho. Mas ainda ali na questão dos cones, Sim. a gente ainda tem o exercício de 8, né, que a gente fala, então a gente posiciona dois cones, Uhum. tá? Um ao lado do outro, e a gente vai fazer um movimento de 8, com esse mesmo intuito da descarga correta de peso ali do animal. A gente Uhum. consegue também trabalhar a função motora, ali, a coordenação motora daquele animal, né? A gente põe Uhum. eu faço isso com um pacientezinho nosso também, né? O Kobe, um cachorrinho mega fofinho, né? O filhotão aí foi acometido por sinomose e ele tem realmente uma incoordenação motora por conta disso. A gente trabalha com Uhum. os cones para a gente estimular essa coordenação motora, tá? Vamos lá, a gente tem também
a prancha de equilíbrio, tá? Tem inclusive um vizinho meu lá no Insta da Quali, depois dei uma olhada explicando o que é, como é feito, para que é. Mas eu vou resumir aqui para vocês. É como se fosse uma prancha de surf, vamos imaginar assim, vai? Para a gente imaginar visualmente falando, né? Então, ela causa ali uma instabilidade. Quando esse animal sobe na prancha, a gente tenta normalmente apoiar os 4 membros, é o ideal. Existem diferenças, mas é o ideal que ele apoie os 4 membros. E a gente faz um movimento de balanço para esse animal. Então, a gente promove esse movimento e visa o fortalecimento ali dos membros de acordo com o lado que a gente balança, né? O membro direito ou o membro esquerdo. A gente tem também o bosô e o disco de equilíbrio. O disco, na verdade, ele pode ser liso em cima, só para causar estabilidade, ou ele pode ter ali... Ele é todo crequentinho, né? Ele tem uns pininhos. Pininhos. Muito bem. Tô tentando achar. Mas vamos imaginar que ele Parecem tem uns pinos, né? Isso, isso. E aí a gente consegue trabalhar tanto essa questão do equilíbrio, do fortalecimento muscular, e para animais que têm a deficiência de neurológica, alguma sensibilidade, Propriocepção, né? propriocepção. Isso, a gente raspa a patinha daquele animal nesse É muito legal fazer isso. É muito bacana, tá? Isso falando de todos esses, eu consigo colocar a displasia ali no meio, tá? Usando ali, então, a descarga de peso e o ganho de massa muscular. Então, a gente consegue utilizar todos esses meios para isso. A gente tem também a bola de pilates, tá? Bola comum de pilates mesmo, grande, que a gente usa ali, a gente consegue fazer um alongamento da coluna desse animal naquela bola, tá? A gente deixa ele bem relaxado, a gente consegue alongar tanto ele apoiado com a barriguinha na bola, quanto de lado. Alguns cães permitem, outros não. A gente vai vendo de acordo com o que o cachorrinho ali deixa a gente fazer, mas a gente consegue alongar. Mas acho que a gente tem outro exercício também em cima da bola. A gente apoia esse cachorro com os 4 membros em cima da bola, tá? Para fortalecer tanto os membros quanto o que a gente chama de core abdominal. Que é a musculatura ali, o grupo de musculatura que a gente tem no abdômen. É importante também para a sustentação dos membros, né? Legal. Ainda com a bola, a gente consegue colocar esse cachorrinho apoiado ali com as patinhas da frente, com os membros anteriores na bola e deixa os posteriores no chão. E a gente consegue fazer com que ele fortaleça. Calma. Calma. Vamos lá. Você está vendo as perguntas? A Ju está perguntando, a kinésio seria indicada? A gente ainda falou sobre a kinésio e o Teraband, sobre isso, que é bem legal, né? Isso. A gente tem uma colaboradora na nossa equipe, a Júlia, fisiatra também, ela entende bastante do assunto, inclusive ela deu um treinamento aí pra gente sobre a kinésio. Eu acho que mais indicado, eu não uso muito kinésio, eu tenho um pouquinho de dificuldade, para ser honesta, não em relação a mim, mas em relação aos tutores e ao animal, mas é um método mega indicado, tá? Ele promove facilitação muscular, relaxamento. A kinésio, na verdade, para quem não está assimilando o que os atletas, quem viu Olimpíadas agora que teve, os atletas usam, os jogadores usam muito, então aquela faixinha colada, né? Kinésio tape, né? Isso. Ela não tem um componente terapêutico nela, na verdade. A gente trabalha com tensão. Então, depende do quanto de tensão que a gente põe naquela faixa, qual grupo muscular que a gente coloca, a gente consegue um diferente resultado. Mas sim, junto à displasia, eu acredito que seja bastante indicado também. Né? O animalzinho que deixa ali coladinho fica bacana. A Ju também perguntou se tem diferença da displasia coxofemoral, a esteira ser proprioceptiva ou não. Se você conseguir formular um pouquinho melhor a sua pergunta, eu agradeço. Eu acredito que seja justamente esses pininhos, Ju, na esteira, para ter o estímulo proprioceptivo. Eu não tenho certeza se é isso. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou ser honesta que eu não tenho conhecimento se tem uma esteira proprioceptiva ou não. Tá?
Então, foi o que eu falei, a gente trabalha com inclinação, com velocidade, mas não tem nada na esteira, assim, que faça de pelo menos que É eu tenha, isso. que eu É, tenha visto. ela disse que é isso mesmo. Pelo menos as esteiras que eu conheço não possuem esse método, alguma coisa ali a mais para esse sentido, tá? Ah, tá. É, na Ah, verdade tá. são estímulos diferentes, Tá. provavelmente no solo da esteira, que Não, é, não, não conheço, Ju, para ser honesta. As que eu conheço normalmente são as da Fitness Dog, que elas têm o mesmo padrão, é uma esteira comum mesmo. Não, então elas têm, na verdade o que elas têm são patinhas, ali, adesivos de patinhas, para a gente olhar ali a passada, para a gente contar a passada, para a gente ver se aquele animal está fazendo direito, para a gente ter uma noção de velocidade e tudo mais, tá? É isso que tem na esteira. bacana. É, das técnicas, no caso da cinésio, você lembra de mais alguma interessante? Você chegou a Vou falar, dar uma aceleradinha aqui que eu tô dando, ó, a hora tempo está que super em sobrar, cima, nosso tempo que a sobrar está faltando. Dri, faltando. Vamos ter que fazer outra live, Dri. Pois é, tá vendo? Coisa louca. Vamos ter que continuar o assunto, olha só. Mas vou falar rapidinho aqui para vocês. Então, dentro ali da cinésio, eu acredito que seja mais essa questão dos cones e barras, da prancha, da bola de Tá. pilates, tá? Aí, a outra modalidade que a gente tem dentro da fisioterapia também é o alongamento. Então, a gente alonga aquele animalzinho para ganho de amplitude, para liberação muscular, para relaxamento muscular, Uhum, tá? Para fazer com que aquela articulação estimule, né, a lubrificação daquela articulação, uhum, principalmente, tá bom? E a gente tem a massagem também, propriamente dita. A gente tá. faz mesmo massagem ali no animalzinho, na musculatura, para a gente causar um relaxamento. Bacana. É, me parece principalmente assim, o alongamento e a massagem, elas entram mais nessa questão de retirada de contratura, deixar o animal um pouco mais Sim, relaxado. A parte da sim. cinésio, para você organizar um pouco mais, alinhar melhor essa passada e essa postura desse animal, reforçar um pouco mais a parte muscular também. Da parte de aparelhos que a gente usa, a grande maioria que a gente vê trabalha principalmente na parte de analgesia. Me parece que o FES, que é um dos aparelhos que a gente usa, só que é o que escapa do resto, certo? Sim, a maioria a gente usa com esse intuito. Eles têm outras funções, tá? Individualmente falando, alguns diminuem edema, outros promovem melhora da circulação, Uhum, mas eu, né, na minha casuística, o que eu utilizo mais são os aparelhos realmente para ação analgésica e anti-inflamatória, tá? sim. Juntamente ali com os aparelhos, eu sempre indico que esse tutor use compressa morna antes de alongar, alonga, faz os exercícios, às vezes uma caminhada, Uhum, volta, faz a compressa de novo morna para relaxar a musculatura, para aliviar a dor. Mas falando ali em aparelhos, né, que a gente tem, eu vou citar meio por cima por conta do horário, mas vou bater um papinho melhor qualquer hora sobre isso. A gente tem alguns aparelhos hoje, algumas modalidades de aparelhos dentro da pista. Tá? Então, dentre eles a gente tem o laser, né, o aparelho de laser, e ali vai causar um efeito anti-inflamatório, um efeito de diminuição de edema, tratamento de feridas. Eu brinco que o laser ele só não serve para Covid ainda, tá? Mas ele serve ali para mas ainda vão otite. descobrir como Vão, usar ele para o Covid. Pode ficar tranquilo. vão, com certeza. Então, ali para feridas, né, para otite, para ação analgésica, Uhum, bioestimulação, né? Então, ele causa uhum, ali proliferação celular. Então, de repente, um animal que teve uma fratura, que está com um problema ali na articulação, ele auxilia bastante nesse sentido. O único cuidado que a gente tem que ter sempre com o laser, por ele ter essa propriedade de rotulação, de proliferação celular, a gente toma cuidado com os pacientes oncológicos, tá? uhum. Por muito tempo, existem algumas divergências, na verdade, de opiniões, isso vai de fisiatras para fisiatras, tá? Então, conheço fisiatras que não usam laser em hipótese alguma, quando tem um histórico oncológico, e conheço fisiatras que optam por usar ali o laser longe do ponto daquele foco de tumor, né? Então, Uhum. numa
displasia. Ah, o cachorro tem displasia, mas ele teve uma formação tumoral, membro anterior, de repente. Então, eu mesma, eu utilizo o laser quando ele é longe do foco de algum histórico tumoral ali do animalzinho, dependendo do tipo de tumor, do histórico. É o único ali que a gente tem. Pensando nesse sentido, o magneto também tem algumas divergências. O aparelho de magnetoterapia. Tá? O magneto, para quem não sabe, vem de ímã, tá? Vem da palavra grega, ímã. E ele também tem essa propriedade de melhora de circulação, de melhora de proliferação celular. Então, existe ainda uma divergência grande também um pouquinho com a ciência oncológica. Mas é um aparelho que a gente que auxilia bastante, principalmente em cães com deficiências articulares, com problemas osteoarticulares. Tá? Então, ele promove, além disso, ele é um aparelho fantástico. Assim, ele tem um pode pimpim, desculpa, pode pimpim que o animal dorme. Então, Eles relaxa, adoram. aumenta ali o fluxo de suporte de nutrientes, circulatório, é uma maravilha. Ele trabalha com polaridade celular. Né? Então, dentro ali por exemplo, se a gente tem um processo de fratura, né, alguma coisa assim, quando a gente usa o magneto, ele melhora ali a permeabilidade de cálcio nas células. Então, ajuda ali no processo a ser cicatrizado mais fácil. Bacana. Tá? Então, o eletro, o laser, o magneto. Hoje, o que eu tenho de uso, o que eu utilizo realmente é o eletro e o laser, na minha casuística. Então, Tem ultrassom também, né? tem ultrassom. Tem ultrassom, o que eu vejo, né, eu não utilizo, mas vi bastante, principalmente durante o estágio, vejo colegas que usam para contraturas musculares. Então, ali, essa parte muscular auxilia bastante. Tá? O ultrassom também, que emite ondas ali de frequências, também faz essa liberação na contratura muscular. O ultrassom é legal também no pós-cirúrgico, né? Para Sim, recuperação. sim, Ele é é bem ótimo. bacana. Lembrando, assim, que a maioria desses aparelhos, eles são todos indolores, tá? Acredito que, na verdade, o eletro seja o que mais eles acabam sentindo. Eles físicos sabem que é um choquinho, então aquela sensação de formigamento. O resto, todos eles são indolores, tá? São processos que ajudam realmente a relaxar o animalzinho. Ultrassom, a gente tem a questão da crioterapia ali, né, do gelo e do compressa, eu acho que entra ali nesse debate, dependendo do que a gente quer alcançar, se é um relaxamento muscular ou se é uma ação inflamatória. Depende de fatores, mas a gente usa também. A gente tem o TheraBand, que você falou aquela hora, eu não falei, mas o TheraBand também é uma modalidade de físio, que já fez fisioterapia sabe, que é aquela faixa elástica de várias cores. Opa, são diferentes cores porque tem diferentes extensões. Então, cada cor tem uma função diferente. Sim. Na displasia é bem bacana, porque a gente faz uma amarração aí no quadril e essa amarração cria uma tensão naquela articulação. Ao mesmo tempo que cria uma estabilidade, cria como se fosse uma força de tensão. A gente usa bastante quando a gente não tem o aporte da hidroesteira. Então, a gente faz os exercícios de cones e barras e a gente amarra o TheraBand para dar essa mesma função ali parecida, né, da hidroesteira, quando a gente não tem esse aporte. Bacana. Sim. Bom, a gente está indo para o finzinho, a gente não precisa se apressar, o nosso Insta não derruba a gente, então a gente pode finalizar com tranquilidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que a gente faz. Aqui a Beca também está bem atenta com o chat, mas se precisar eu também estou prestando atenção aqui, eu posso passar para ela. Eu queria saber de você, condroprotetor. E aí, usar ou não usar? O que você acha disso? Eles são importantes e coadjuvantes no tratamento aí de qualquer claro, eu acredito, né? Então, a gente sempre indica IAD eterno. Tem tutores que falam, comecei a usar, mas parei, e aí voltei. Não, gente, é pro resto da vida, né? Os condroprotetores ali que auxiliam nesse aporte nutricional daquela articulação, a melhora da função da cartilagem, né, que está ali prejudicada, e na própria lubrificação articular, né? No processo ali de colágeno, acho que hoje o principal componente que a gente tem ali nos condroprotetores realmente é o colágeno e a condroitina.
são Uhum. responsáveis, né, pela manutenção E é daquela articulação. bacana porque a ação dele, ela com essa nutrição e tudo mais, ele reduz, né, a progressão tão acelerada, né? Aquilo a gente já falou anteriormente, não tem cura, Sim, mas o condroprotetor realmente, até como o próprio nome diz, ele protege, né, a articulação sim. para E que isso hoje não evolua de forma galopante, né? a gente usa, inclusive, para analgesia mesmo. Como a gente falou, essa Uhum. melhora da qualidade de vida daquela articulação, a gente consegue um efeito analgésico com os condutores. Hoje Isso a é gente muito tem no bom. mercado, só para exemplificar, né, ali o Condoplex, Condroton, Osteocast, Chondroitin. E aí, porque eu falei para você mais cedo também, a gente acaba indicando bastante, com auxílio sempre ali do nutricionista para dar o aporte, para quem não sabe, a Adriana Nutri, não sei se ela, não lembro se ela falou, Uhum. mas o próprio pé de galinha, né? Sim, que é bem Ali é bacana, porque ele tem realmente bastante colágeno, né? sim, E ele é muito bom. sim, ali, ó. Meu pai, gente, meu pai, Maurício, acabou de fazer uma pergunta, esse é meu pai. Se tem similaridade do ultrassom e o eletrochoque? Não tem similaridade, na verdade, são aparelhos com funções distintas, né, pai? Então, o ultrassom é como se fosse, visualmente falando, um ultrassom mesmo de médico, assim. Então, só para a gente ter uma noção visual. Uhum. Mas e o eletrochoque, não. A gente promove o fortalecimento, a analgesia e o ultrassom a gente usa mais para essa questão, dentre outras, né? Mas da Uhum. musculatura, tá? É isso aí. É Se alguém isso. tiver alguma pergunta, Pode pode mande perguntar. agora Ou mande depois, ou mande no mande Instagram. depois e a gente vai A gente está responder sempre no inbox respondendo. mesmo. Quem tiver, aliás, mais alguma dúvida, eu queria deixar aqui também o meu contato de Instagram. Tá? Eu tenho meu contato pessoal, eu estou mudando, eu estou migrando ali um pouquinho, separando, né, ali a vida pessoal da vida profissional. Então, mas ando postando bastante no meu Insta pessoal, que é Becones, tá? É Bekonez, que é esse que está, inclusive, logado aqui na live, e tem o meu profissional que está em desenvolvimento, que é o doutora Rebeca Underline Vet, tá? Então, eu tô passando, vou começar a postar bastante coisa em relação a físio, novidades, dicas. Quem tiver alguma dúvida, quiser dar uma passadinha por lá. É isso aí. Parabéns pela live, Beca. Obrigada Obrigada. para você Foi também. bastante bacana, foi legal compartilhar isso com você. Foi Espero ótimo. compartilhar isso com outras colegas nossas da Qualivetes. Vamos sim. Afinal de contas, todas têm muito a contribuir, são pessoas extremamente dedicadas a todos os pets que a gente atende, né? Eu Sim. pude cuidar junto com vocês durante um tempão, visitando, né, cada um. Então eu só tenho a parabenizar todo mundo pelo trabalho maravilhoso que faz. A Ju, que Sim. faz um trabalho fantástico com todas nós lá, né, Ju? Obrigada por abrir esse Com espaço para gente. ela realmente é muito dedicada, né? A gente brinca, às vezes eu brinco e falo, gente, a Ju é a dona da empresa, a gente é a pessoa que Uhum. e tudo isso, às vezes eu brinco e falo, gente, a Ju respira, fala Ivete, ela acorda, dorme, ela vive pra isso, né? Pois é a carinha dela, né? Faz parte. Obrigada, Faz. gente, para todo mundo. Uma boa noite, uma Obrigada. boa quinta-feira e um beijo grande no teu coração, Beca. Beijo, Obrigada, Gi, gente. também. Sigam a Aquário.